Olá, bom dia! Bom dia, querido companheiro, companheira deste canal, da nossa IEQ Um Novo Caminho, aqui em Portugal, especificamente no Concelho de Sintra. Amados, estamos aqui com muito prazer nesta terça-feira maravilhosa, dia inclusive que nós estamos na Escola Bíblica Online da nossa igreja. Nós estudamos a palavra do Senhor dias de segundas e terças-feiras e passamos a uma turma maravilhosa que está conosco no WhatsApp, os segredos da palavra do Senhor, a lei do Senhor, a lei do nosso Pai. Então, como é maravilhoso adentrarmos na palavra do Senhor. E é por isso que eu compartilho com você aquilo que nós temos vivido, aprendido dentro da palavra do Senhor. Mais uma vez, eu me chamo Rosana Aleixo, sou pastora desta igreja, mas sou amiga de você para ouvi-lo, para compartilhar experiências daquilo que o Senhor nos ajudar a resolver. Mas antes de qualquer coisa, amados, curta aí o nosso vídeo, curta o nosso canal, dê seu like, faça seu comentário, porque é muito importante o seu comentário, tá bom? Bom, amados, sem perda de tempo, quero falar para você do povo que foi para o deserto. A Bíblia nos fala sobre a saída do povo hebreu do Egito. Todos nós conhecemos muito bem essa história. E sabemos que o povo hebreu passou 400 anos no Egito. Logo após a morte de José, um outro faraó assumiu e ficou muito preocupado com o crescimento daquele povo e resolveu oprimi-lo, escravizá-lo. A Bíblia nos relata que eles passaram ali 400 anos como escravos, numa vida dura, numa vida pesada, sofrida, mas infelizmente muitos, ou diríamos a maioria, se afastou dos preceitos de Deus e acabou se misturando muito com a cultura egípcia. Mas o Senhor havia prometido que aquele povo seria muito grande, seria muito numeroso. Nós já falamos isso desde Abraão, da promessa que o Senhor fez a Abraão. E o Senhor mandou o libertador para o povo lá no Egito. Todos nós conhecemos essa história. Moisés, o libertador. E Moisés, orientado pelo Senhor, tirou o povo daquela escravidão de 400 anos. Não foi fácil, todos nós sabemos a história, não foi nada fácil, porque tirar uma cultura de dentro de nós, um hábito de dentro de nós, não é nada fácil. Mas o povo se voltou a Deus e recebeu Moisés como libertador e o Senhor mostrou os seus sinais que todos nós conhecemos e tirou o povo do Egito. Coisa tremenda, maravilhosa. Todos nós já ouvimos falar da abertura do Mar Vermelho, quando o faraó mandou todo o seu exército atrás do povo de Moisés. Mas sabemos também do desfecho. O Senhor abriu o mar e fez o povo passar a pés secos. E quando o povo passou a água, ela cobriu o exército do faraó. Essa história também é muito conhecida e é maravilhosa porque é uma manifestação de um milagre incrível, tremendo de Deus. Mas esse não foi o único milagre de Deus. Deus já havia operado vários milagres no próprio Egito, mostrando ao faraó quem era Deus. E colocando os deuses daquela altura, os deuses egípcios, numa posição muito desconfortável, porque o Deus, o grande Senhor, o Eu Sou, ele manifestou-se através do poder e dos milagres.
Quando o Senhor levou aquele povo para o deserto, sendo comandado por Moisés, e Moisés era o mensageiro de Deus, era quem comandava aquele povo, era aquele que foi escolhido pelo Senhor para levar aquele rebanho, aquelas ovelhas todas pelo deserto, o povo hebreu. Amados, o que Deus fez naquele deserto, o que o Senhor manifestou de poder naquele deserto, foram coisas extraordinárias. E nós queremos hoje chamar a atenção de você para o deserto, para esse momento do deserto, o momento em que o Senhor leva o seu povo para fora do Egito, deixando o Egito para trás e levando o povo para uma nova vida, para formar uma nova história para a terra prometida, como o Senhor já havia falado há muito tempo a Abraão. Ok, queridos? Mas eu quero chamar a atenção hoje dos meus amados ouvintes deste canal. Não é somente dessa história tão conhecida e tão extraordinária que nós já ouvimos várias vezes sobre o povo do deserto. Eu estou aqui com a minha Bíblia aberta e eu peço que você abra a sua Bíblia lá em Gênesis. Ainda estamos em Gênesis. E depois você abra a sua Bíblia em Êxodo. Nós vamos falar um pouco dessa caminhada de Moisés no deserto, especificamente no livro de Êxodo. Mas eu quero chamar a atenção para uma passagem, especificamente em Êxodo, no capítulo 15 de Êxodo, logo ali no versículo 24. Veja bem, versículo 24, capítulo 15, diz assim: o povo reclamou com Moisés e perguntou: o que vamos beber? Então Moisés, em voz alta, pediu socorro a Deus, o Senhor. E o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira. Moisés jogou a madeira na água e a água ficou boa de beber. Essa foi a primeira, diríamos assim, manifestação do povo na situação de viajantes do deserto, deixando o Egito para trás, mas começando a olhar as dificuldades do deserto. Se você for a palavra antes, diz assim no versículo 22, Moisés levou o povo de Israel do Mar Vermelho para o deserto de Sur. Eles caminharam 3 dias. E no deserto eles não acharam água. Então chegaram a um lugar chamado Mara, porém não puderam beber a água dali, porque ela era amarga. E aí o versículo que nós lemos, o povo pediu a Moisés e perguntou: o que vamos beber? E o Senhor, mais uma vez, operou um milagre de forma extraordinária e trouxe água de beber para aquele povo que estava apenas 3 dias no deserto. Amados, queridos irmãos, amigos que estão aqui, eu quero falar para você exatamente sobre essa questão do deserto. Nós ouvimos muito falar sobre deserto, especificamente na área espiritual. Você já passou pelo deserto? Você já teve a experiência do deserto? Por quê? Porque se nós formos ver toda a trajetória do povo que saiu do Egito, eles passaram 40 anos. Os que saíram do Egito, a maioria morreu no deserto porque não conseguiu sair dali em função da murmuração. O que nós lemos aqui foi só o início da murmuração daquele povo no deserto. Deus operou um milagre extraordinário abrindo o Mar Vermelho. Você já imaginou abrir o mar e o povo passar a pés secos? Amados, isso foi só o início dos milagres,
Porque o Senhor colocava uma nuvem durante o dia para aquele povo não ficar com o sol quente do deserto sobre eles enquanto eles caminhavam. O Senhor à noite colocava fogo, colocava uma nuvem de fogo para que aquele povo também se aquecesse do frio no deserto. Amados, Deus se responsabilizou, tirou do Egito e se responsabilizou por aquele povo, usou Moisés para dizer para aquele povo que o Senhor estava no meio deles. Mas eu quero dizer para você, com essa experiência, como eu falei há pouco, há muitas manifestações de milagres, a comida, o povo estava com fome, reclamou porque lá no Egito eles tinham as cebolas, as batatas para comer, mas eles estavam com fome e Deus mandou cordonizes, mandou pão. O Senhor Deus sustentou aquele povo no deserto, nem a roupa, nem os calçados, diz a palavra do Senhor, envelheceram. O Senhor se responsabilizou. Mas o que eu quero, aonde é que eu quero chegar? Você pode estar perguntando, onde você quer chegar? Eu quero falar com você hoje sobre o tema desse vídeo. Você prefere o passado ou o deserto? Muito interessante a pergunta, não é verdade? Por quê, amados? Porque nós, especificamente, não queremos nem passado, nem o deserto. Eu falo por mim, já passei por muitos desertos. Creio que você que está a me ouvir aqui também, já deve ter passado por muitos desertos espirituais, desertos na sua vida, na escassez, com certeza. Com certeza você tem essa experiência. E todos nós temos um passado também. Mas o que eu quero falar nesta manhã para você é que o povo, quando ele chegou lá no deserto, eles ficavam a lembrar do que eles viveram lá no Egito. Eles ficaram toda hora, eles reclamavam, murmuravam com Moisés, lá no Egito era assim, será que Deus vai nos deixar aqui para que nós venhamos a morrer, a perecer? Aqui mesmo, no capítulo 16 de Êxodo, o povo disse para Moisés, olha onde é que o povo estava. O povo de Israel saiu de Elim e foi para o deserto de Si, que fica entre Elim e o Monte Sinai. E chegaram ali no dia 15 do segundo mês, depois da sua saída do Egito. Eles não estavam tanto tempo assim. Ali no deserto, todos eles começaram a reclamar contra Moisés e Arão. Arão era o irmão de Moisés e que acompanhava Moisés naquela caminhada, né, que acompanhou Moisés, dizendo assim, teria sido melhor que o Senhor tivesse nos matado lá no Egito. Lá nós podíamos, pelo menos, nos sentar e comer carne e outras comidas à vontade. Comer carne no deserto? Desde quando, né, amados? E eu quero dizer para você que muitas vezes o nosso deserto, ele demora o tempo que Deus permite, mas muitas vezes o nosso deserto ele se alonga em função de nós mesmos. Eu quero dizer para os amados que o passado, o nosso passado, ele pode ter sido o pior possível, ele pode ter sido o passado mais doloroso, ele pode ter sido o passado mais opressor, de muitas dificuldades. Mas a partir do momento que você vence o passado e vive o presente, neste momento eu falo com a visão de quem já passou por essas experiências. Quando Deus ele entra em nossas vidas, quando o Senhor manifesta o seu poder em nós, ele diz, deixem o passado para trás. Quando nós tomamos a decisão de seguir a Deus,
Quando nós tomamos a decisão de não olhar mais para trás, porque Deus, Ele diz assim, faça a caminhada. A sua carreira está lá na frente. Isso significa dizer que nós temos que deixar para trás aquilo que nos maltratou, aquilo que nos magoou, aquilo que nos oprimiu. Sabe por quê, amados? Com a saída do povo aqui do deserto, nós temos um grande exemplo de que como Deus muda a minha e a sua história, ou como Ele mudou a minha e a sua história. Meus queridos, tem um autor que é muito conhecido, é um professor da Irlanda do Norte, chamado Desmond Alexander. Ele é um especialista em Pentateuco. E o Desmond, ele fala uma coisa muito interessante, muito cirúrgica. O deserto, ele é essencialmente um livro sobre o conhecimento de Deus. Por que que ele escreveu isso? Sabe, Desmond, ele foi um especialista na cultura semita, cultura árabe, a cultura ali daquela região que se fala o árabe, que se fala o aramaico. Enfim, ele foi especialista e ele sabe no que estava a dizer. Quando se diz que o deserto é uma experiência pessoal com Deus, ele está a nos dizer que quando eu estou passando pela prova, quando eu estou passando pela luta, muitas vezes é necessário que nós venhamos a nos isolar no nosso próprio deserto. Isolar de que maneira? Você pode estar a perguntar. Porque muitas vezes recorremos a pessoas, recorremos a soluções imediatas daquilo que nós queremos resolver. E muitas vezes, ou na maioria das vezes, somos decepcionados por pessoas, por atitudes que nós mesmos tomamos. Esquecemos de procurar aquele que pode nos tirar do deserto, essencialmente Deus. O povo lá de Moisés, o povo que saiu do Egito, eles ficaram na reclamação, eles ficaram na murmuração, sempre olhando para trás e dizendo, estávamos melhor lá. E Deus não deixou nem que a roupa deles ficasse velha, nem os sapatos ficassem velhos. Por quê? Porque Deus, quando Ele se responsabiliza pela minha e pela sua vida, nada vai faltar, mesmo que tudo esteja desabando ao nosso redor. Mas mesmo no deserto, na provação, na tribulação, saiba que Deus, Ele vai providenciar. Agora, uma coisa Deus não suporta: murmuração. Porque é muito fácil, amados, adorar ao Senhor no momento de grande alegria, de grande prosperidade, nada me falta, eu tenho tudo. É muito bom adorar ao Senhor. Mas quando nós estamos em situações constrangedoras, situações que nos constrangem, que nos oprimem, situações onde os problemas chegam e você diz assim, meu Deus, de onde é que veio tudo isso? Como é que eu vou sair disto? Por que eu estou a passar por isto? É neste momento que o Senhor quer ouvir de nós a fé e a confiança. Sabe por quê, amados? O povo no deserto murmurava, mas havia esquecido dos milagres que o Senhor tinha feito. O povo esqueceu dos milagres. Esqueceu de todas as maravilhas, porque eles viviam aquele momento. Faltava água, faltava comida, e depois Moisés demorou lá no Monte Sinai, então ele nos abandonou, vamos aqui criar um Deus, um ídolo. Isso tudo é bíblico, eles fizeram mesmo isso. Uns estavam ao lado de Deus, outros se afastavam porque achavam que iriam realmente perecer ali naquele lugar.
O deserto não é lugar de perecer, amado. Não é lugar de morrer. O deserto é lugar de aprender. O deserto é um lugar de conhecimento de Deus, como diz Desmond Alexander. É um lugar de conhecimento da essência de Deus. É nesse momento que eu me chego a Deus. Quando não vejo solução para nada, é nesse momento que eu me chego a Deus. Então, queridos, eu quero dizer nesta manhã para você, não queira voltar para o passado que lhe oprimiu. Não queira voltar para um passado que lhe deixou triste, doente, quase morto. Se hoje você está preso ao passado, eu conclamo você, deixe o passado para trás e siga para frente para uma nova vida, como diz lá em Filipenses, seguindo para o alvo, deixando para trás o que para trás fica. Você que está preso ao passado, preso a alguma palavra, preso a alguma pessoa que está ao passado, alguma forma de vida, quero dizer para você, hoje é o dia da mudança. Quando o Senhor trouxe o povo para o deserto, o Senhor estava a dizer para eles, o Egito está para trás. O Egito ficou para trás. Ok? Entenderam? Por quê, amados? Deserto não é lugar de morrer. Você está passando por uma luta, por um deserto, mas saiba que tudo tem a hora de acabar. Você pode estar dizendo, você está falando brincadeira, né? Você não deve ter passado. Você mora aí na Europa. Amados, todos nós temos um passado, todos nós temos uma experiência. E eu quero dizer que a minha experiência pode não ter sido igual à sua, mas a minha experiência foi muito forte. A minha experiência de vida, ela tem história. Assim como eu sei que a sua experiência de vida tem história. Mas eu, quando resolvi deixar para trás o passado, quebrar cadeias e grilhões, eu disse para o Senhor, eu quero andar para frente agora. Não quero mais lembrar de nada. Eu quero uma vida nova. E nesta manhã, eu conclamo você. Deixe o Egito para trás. Deixe o deserto lhe ensinar. Não pense que você vai morrer nessa tribulação, não. Mas eu quero dizer para você, deixe o deserto para trás. Deixe o Egito para trás. Desligue-se. Liberte-se. Tire essa corrente que está aí no seu pé, na sua perna, que faz você se arrastar, ainda pensando, por que não foi assim? Por que podia ter sido assim? Por que eu passei por isso? Saiba que o passado, ele só nos serve para que nós não venhamos a repetir os mesmos erros. E o hoje é para que eu siga em frente, para buscar a vitória em Deus, E se está, por acaso, se você está neste momento passando por um deserto, alguma tribulação, saiba que Deus quer lhe ensinar. Deus quer falar com você, como fala comigo, como já falou comigo e como sempre vai estar a falar conosco. O deserto não é lugar de morrer, não é lugar de murmuração. O deserto é para que nós venhamos a aprender com Deus aquilo que Ele quer nos ensinar, para que depois eu possa ensinar a outros que passarão pela mesma situação. Ok, amados? E nesta manhã eu quero dizer para você, Deus está com você aonde você estiver. Deus está com você. Confie. Não olhe para trás. Olhe somente para frente, para o alvo. Deixe para trás o que ficou. E diga para o Senhor, Senhor, trata do jeito que você quiser. Me ajuda, me fortalece, porque eu quero aprender e ser melhor. Tá bom, meus amados? Obrigada por estar conosco mais uma vez. E mais uma vez eu digo a você, estamos todas as segundas e terças-feiras aprendendo com Deus na sua palavra. Venha conosco se você quiser
estar conosco, deixa aí seu comentário, seu telefone, que eu coloco você no nosso grupo de estudo aqui da nossa igreja, Um Novo Caminho. Tá bom, queridos? Tenham um bom dia e que o Senhor Jesus os acompanhe. Beijo!